Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Summit. Estamos aqui todos juntos para falar sobre CIAM moderno e também discutir um pouco de identidade. Então, eu tô muito feliz de estar com vocês nessa manhã do Brasil, nessa tarde aqui em Londres. É bom sempre estar trazendo conteúdo, discutindo, educando, aprendendo, e nada mais, nada menos que trazer especialistas da empresa privada, na qual pode nos ajudar, tanto da parte fornecedora, né, tanto da parte privada, no qual consome certos produtos, porque nessa direção é onde a gente começa a aprender, aonde podemos ver a experiência de outros e trazer isso para o nosso dia a dia ou para nossa empresa. Então, hoje a agenda ah, da gente é coordenar essa talk, é falar e trazer esses especialistas para que a gente possa, né, conversar. Então, a gente vai ter uma apresentação deles, daqui a pouquinho eu vou trazer eles aqui. Então, primeiramente, eu só passar a agenda aqui rapidinho. Lembre-se, no final a gente abre para as perguntas, então fiquem à vontade de já começar a mandar suas perguntas. Então, toda vez que vocês quiserem suas perguntas, manda aqui no chat, a gente vai estar respondendo no final. Então, primeira coisa. Segunda coisa, o sorteio dos brindes vai ser no final também. Então, no final a gente roda aí o brinde generator e lá vai estar o nome da pessoa. Para ganhar, regra básica, tem que estar na live. Se não estiver na live, não ganha. Então, importante vocês estarem. Se perder e não estiver na live, a gente sorteia de novo, deixando a regra bem clara aqui. E, né, sem mais, sem menos, eu acho que, novamente, obrigado por estar com a gente, obrigado por nos ajudar a trazer o conteúdo, né? Eu acho que o nosso papel aqui é trazer e unificar tanto a indústria que precisa falar e educar, como a indústria que precisa entender essas direções. Então, primeiro, gostaria de trazer o Vini Lima. Vini, seja bem-vindo ao Summit webinar. Eu acho que é muito importante ter você com a gente. Obrigado, pessoal da Octa. Vini, fala um pouco da sua história, da sua carreira, só para o pessoal começar a se antenar aqui na nossa live. Legal, obrigado. É um prazer estar aqui, poder compartilhar, aprender, né, com um grupo como vocês e compartilhar isso com o Brasil, com o mundo. A gente está passando isso para vários países, mas enfim, meu nome é Vini Lima, Vinícius, todo mundo me conhece como Vini Lima. Desde que eu migrei para os Estados Unidos, acabou encurtando meu nome aí. Nos últimos 10 anos, eu fiquei muito focado em empresas de tecnologia norte-americana, desenvolvendo soluções para o Brasil. Tive uma passagem aí de 3 anos de GoDaddy, depois 3 anos de Google. E mais recente agora, eu faço parte dessa nova onda de investimento da Octa no Brasil, onde acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de notar, de perceber que existe uma presença de Octa muito mais efetiva, um grupo bastante brasileiros chegando, né? Então, o nosso time hoje focado, dedicado ao time do Brasil, vem crescendo. E aí eu tive o privilégio de receber esse convite da Octa mais ou menos há uns 6 meses atrás. E faço parte, então, dessa nova evolução de Octa dedicada para o... Já temos uma presença muito forte, de modo geral, global, né? Somos líderes há 15 anos, mas acho que voltado para a América Latina e para o Brasil, existem uma série de investimentos, e aí eu tive o privilégio de fazer parte dessa nova seleção aqui que vem ajudando empresas e usuários também a terem algo com excelência na parte de CM, de acessos e tecnologia da segurança. Obrigado por trazer um pouco sobre você, sobre sua história. É muito importante hoje. Muitos, né, estão dentro da cibersegurança e muitos ainda pensam em entrar. Então, é uma área super enriquecedora e também que demanda muito conhecimento e constante update. Agora, eu vou trazer também o nosso bate-papo de hoje o Robson Agostini. Robson, vamos falar um pouco também da sua trajetória, que o Robson da onde ele veio, como ele está na parte de cibersegurança, o que ele faz hoje, para todo mundo conhecer. E seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado por compartilhar suas experiências. Eu acho que o que é mais interessante para mim é entender as experiências que passamos, porque só assim a gente consegue aprender juntos. Robson, seja bem-vindo.
Obrigado, Rafael. Bom dia a todos, bom dia, Vini. Obrigado pelo convite, né? Para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, poder bater esse papo, né? Contar um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia. Hoje eu sou gerente executivo do grupo Go Smiles, né? Na parte de arquitetura. Já dos últimos 10 anos atuei liderando equipes, né? Por todas as áreas do TI, na parte de engenharia de software, cloud. Passei também pela gestão de uma área de cibersegurança e hoje cuido aqui da parte de arquitetura, né? E muito contente de falar com vocês hoje sobre o tema, né? Esse tema é o CIAM, né? Gestão de identidades, atrelado com, obviamente, com segurança e equilibrando isso com a experiência do usuário, é pauta constante no dia a dia do nosso time, nas discussões e soluções. Então, muito contente de compartilhar a experiência com vocês aqui e estar participando desse bate-papo. Excelente. Bom, vamos começar então esse bate-papo e já falando novamente para as pessoas que entraram agora, comecem a mandar suas perguntas, comecem a se interar conforme a gente vai, porém a gente vai responder conforme a gente vai para o final do nosso evento. Então, a primeira parte, eu acho que ah, da, do momento que vivemos é uma barreira entre a inovação, né, permitir que as empresas consigam inovar, né, e consigam também escalar, né, certos projetos. Aliás, os projetos hoje que têm que evoluir rápido, tem uma demanda muito grande da parte do desenvolvedor, da parte de operações e da parte de infraestrutura, e tudo isso é desencadeado com uma função muito básica, que é a identidade. Porém, tem que ser muito bem controlada, né? Sem a identidade, nada disso acontece, só que ela também não pode impactar o negócio. Então, é importante a gente se comprometer nesse ritmo de inovação, porém, sempre pensar de como que a gente pode alinhar os objetivos do negócio, para que então a gente possa também fazer com que essa inovação seja escalável, segura, o mais importante, e que as identidades também sejam protegidas. Aliás, hoje existe um grande dilema entre times de cibersegurança, de desenvolvimentos, no qual cada um quer tomar de repente por uma direção. Um quer fazer internamente a parte do desenvolvimento de identidade, outros talvez falam que o modelo de outsourcing é o mais viável e mais escalável. E a gente está aqui hoje para debater também como que isso se junta tudo nesse mundo moderno, porque hoje o tempo para o mercado de uma inovação tem que ser muito rápido. E também hoje você ter um time somente para tomar conta da identidade talvez não seja o modelo mais viável para escalar o negócio. Então, por isso que é bom hoje ter essa demanda que a gente tem hoje com o Robson e o Vini para falar como isso foi feito, como isso foi trabalhado diante a cultura da empresa, diante todas as necessidades e tick box que eles tiveram para chegar a um resultado que eles têm hoje. E aí a gente pode falar um pouco de números também. Então, assim, voltando a pergunta para vocês aqui, Robson e Vini, o que é necessário para as pessoas conseguirem escalar o negócio sem, né, derrubar a parte de operações ou afetar a parte de inovação daquela empresa? E também não só isso, né, a identidade é o começo de tudo. Tudo hoje que você vai na web, tudo requer o começo de tudo é a identidade. Então, é um dos fatores mais importantes para começo de qualquer inovação, começo de qualquer aplicação, começo de qualquer serviço, né? Então, queria pôr essa perspectiva para vocês dois e vamos começar então a falar. Vou passar para o Robson aqui, Vini. Qual foi a experiência dele internamente que ele teve para liderar o projeto no sentido entre essas duas barreiras, tanto o time interno quanto o time, de repente, do business, na parte de identidade? Legal, boa questão, Rafa. Nós aqui na liderança da arquitetura, a gente tem esse desafio constante, né? Como que eu segurança, com certeza, sempre será o fator número um, né? Prioridade número um nossa, mas a gente precisa equilibrar isso com a experiência do usuário e com a agilidade, a escalabilidade que o negócio exige. E isso é um desafio constante. A gente precisa pensar nisso em toda solução que a gente aplica, né? A gente não pode
E como você falou, a parte de autenticação do usuário, ela é a porta de entrada. A gente tem que pensar nisso como primeiro tópico que a gente precisa dar uma solução. E alinhar a segurança com a experiência do usuário, tá? No sentido de escalabilidade, é importante a gente pensar em soluções que estejam prontas para arquiteturas modernas, né? Que sejam modulares, que sejam escaláveis, utilizem microserviços, APIs e que estejam em constante evolução, trazendo ali práticas modernas de desenvolvimento de software, né? E aí tem a opção, ou você investe muito valor e cria um time especialista para manter isso alinhado constantemente com os desafios de negócio, ou você escolhe uma ferramenta externa que tem essas práticas e que entregue isso tudo para você no modelo SaaS, né? O modelo SaaS foi o modelo que a gente escolheu, né? Para superar esse tipo de desafio hoje aqui no grupo, né? E é importante a gente, uma vez que você escolhe um parceiro, você levar esses desafios de negócio para os parceiros também, né? Então, o Vini, acho que ele pode até comentar um pouquinho, a gente constantemente trabalha junto, né? Com ele, com o time dele, levando desafios de negócio e pedindo apoio em soluções, né, Vini? Acho que a gente tem falado bastante, constantemente, sobre o equilíbrio da segurança com a experiência do cliente. Bom ponto. Se me permite aqui, Rafael, já conectando nisso que o Robson mencionou, é um trabalho a várias mãos, nem quatro mãos. A gente costuma brincar que a questão de segurança é um enxugar-gelo, nunca termina. Então você tem que estar em constante evolução, criando novos tipos de flows, porque a experiência do usuário também muda. Então você tem uma plataforma que é modularizada, como ele disse, que permite certas customizações, é crucial. E aí o Robson comentou um ponto que é interessante, né? Se a gente pegar quando né, a Smiles e o Robson aqui começou a jornada com a plataforma de CM, por exemplo, da Okta, se você tirasse um retrato desse início de projeto para o retrato atual, é muito diferente. Então, assim, o processo nunca acaba, né? E aí, claro, existe esse paradigma, essa questão de build versus buy. Então, imagina você optar pela questão de você construir do zero e essa evolução nunca terminar, né? Então, de que forma que você certifica que os seus colaboradores são todos treinados com as últimas tendências, que estão antenados com as questões de riscos atuais, de que forma que você garante que a velocidade de time to market não vai ser afetada se você só optar a opção de buy, de compra. Ao mesmo tempo, se eu optar por uma questão talvez open source, que tem um custo baixo, e uma opção de buy, uma opção de compra, que me forneça pouca flexibilidade, aí a gente pode correr esses riscos que você mencionou aqui, Rafael, de escalabilidade, e talvez fazendo uma provocação que eu acho super interessante. Quem lembra da Copa do Mundo, né, do Brasil? Então, um grande evento aqui para nós, todo mundo esperando isso acontecer, mas eu tenho muito assim, fresco isso na minha memória, né? A questão das vendas dos ingressos da FIFA. Todo mundo esperando a liberação, e aí você tinha que fazer um login, fazer a parte de segurança para não ter fraude, eles queriam evitar vendas de cambistas e tudo mais. E foi uma catástrofe, assim, né? Poxa, ninguém conseguiu comprar, o site da FIFA realmente caiu. Por horas, eu, por exemplo, não consegui acessar por 48 horas. Então, imagina uma empresa global do tamanho da FIFA, com todos os recursos que tem, com toda a inteligência que tem, querer construir algo parecido, e mesmo assim, todos os planejamentos, expectativas de escalabilidade superar aquilo que eles planejaram. Então, assim, houve ali talvez alguns erros de arquitetura ou de estratégia, que hoje não são meio que admissíveis, né? Estamos falando de perca de valores importantes para a empresa, não só financeiro, mas de reputação. Então, você ter essa escalabilidade é de fato muito importante e, de novo, só fechando esse ciclo, essa evolução, esse enxuga-gelo de uma maneira positiva, vamos dizer, ele nunca acaba, ele sempre continua. Existe essa condição assim, eu vou comprar isso para eu ter as melhores práticas, certificações, seguranças, tudo muito bem desenhada,
Ao mesmo tempo, eu tenho que estar evoluindo junto com o meu cliente, com as minhas tendências de mercados, que são regionais, são locais, em cada parte do mundo, em cada estado brasileiro. E isso eu tenho que ter essa flexibilização para entregar esse white glove, né? Essa luva, luva branca aí de atendimento ao meu cliente. Não, super interessante, o ponto que vocês passaram. Vou entrar nesse ponto de autenticação aí e de escalabilidade. Eu acho que muito interessante, porque, se eu não me engano, eu estava lendo um case da Okta sobre a OpenAI, quantas autenticações vocês têm. E eu acho que linka com outro ponto de availabilidade, que é muito importante, né? Então, daqui a pouco eu vou linkar esses dois pontos, mas antes, para as pessoas que estão entrando agora, lembre-se para mandar as perguntas. A gente já está recebendo as perguntas aqui. Logo, logo, mais para o final, a gente começa a fazer essas perguntas, tá? E responder a todos. Então, primeiro, é super interessante vocês passarem a entender sobre o que o Vini e o Robson falou. O meu ponto, a minha perspectiva ali foi que hoje o tanto de autenticação, se eu não me engano, Vini, posso estar errado aqui, mas são bilhões de autenticação acontecendo mensalmente, ou eu não sei nem se é diariamente, o Vini daqui a pouco me corrige se eu estiver errado. Porém, isso faz com que o modelo de negócio prove por ele mesmo que ele já é super escalável, né? Porque você imagina a quantidade de autenticação acontecendo, e não somente isso, né? Achar aquela agulha no palheiro. Porque dentro dessas bilhões de autenticação acontecendo, como que você trata modelos de threats ou de problemas de credenciais ou de gerenciamento de risco dessas credenciais? Então, hoje, se prova-se que a identidade é super extremamente necessária. E aí eu quero linkar também com a availabilidade. Recentemente, tivemos um problema de availabilidade através de uma outra provedora, que foi um incidente que aconteceu que trouxe o mundo inteiro no chão. Agora, você imagina no momento que você não consegue autenticar no computador, ou não consegue comprar um ticket, como o Vini falou da FIFA. Como que faria essa parte? Eu acho que hoje o ecossistema de integração, de SSO, os modelos de single sign-on, os modelos que fazem user experience também da parte de autenticação, tem que ser levado em vista, porque hoje, quantas vezes você não vê um usuário, de repente, logando em tudo que é lado, com 50 mil senhas? Então, se torna uma deseficiência para o usuário ter e conduzir durante aquela jornada dele de trabalho. Se ele tiver que logar em tudo que é sistema, né, dentro da empresa para chegar nos objetivos dele diariamente, você perde muito recurso ali. Então, ótimo ponto, gostei. Acho muito interessante o que a gente falou, mas agora vamos falar um pouco com o Robson sobre essa experiência, porque acho que os números, Robson, quais são os números hoje de autenticação, números que a gente pode ver na sua experiência e como foi trocar, né, algo que estava interno para algo modelo SaaS, como você falou. Como foi essa troca? Ela foi simples, teve muito planejamento? Como que o seu time absorveu essa troca e conseguiu trazer a troca dessa plataforma do modelo antigo, que seria on-prem, versus o modelo SaaS? Legal, Rafael, legal. Hoje nós temos aí cerca de 300 mil autenticações por dia, né? E não foi mudar para um modelo SaaS, né, para uma plataforma de autenticação, não foi uma tarefa, uma decisão simples e fácil, e também não foi um movimento também simples, né? A gente tem algumas decisões, como o Vini estava comentando, de make or buy, que são importantes para a empresa, né? E a autenticação de usuário é, obviamente, missão crítica, né? Se você tiver qualquer disrupção no seu ambiente de autenticação, você está com a sua loja fechada, você está com a sua plataforma, com o seu atendimento ao seu cliente fechado, se isso depende desse login, né? Uh, então, a Posso fazer um gente, ponto aqui, Robson? claro, Rafa, Eu acho que é um ponto bem interessante que você falou aí, né? Você falou da autenticação, sua loja está fechada, né? E com isso você não faz negócio. Então você imagina, né? No mundo real hoje, se você vai estar louco para ir lá comprar na loja,
só que a porta da loja está fechada e você não consegue entrar na loja. E, de repente, aquela porta não se abre e você não pode operar aquela empresa. Então, é super interessante o que você falou ali. Só parei você para reforçar ali e passar essa mensagem aí, mas pode continuar. Não, exato, exatamente, Rafael. A gente usa bastante essa comparação, né, nas nossas decisões, principalmente nos sistemas de missão crítica, que é o caso da autenticação. Mas como eu comentei no começo aqui do webinar, tem algumas plataformas que você precisa decidir se você quer investir internamente no desenvolvimento, na gestão, na sustentação desse tipo de sistema, né, porque ele exige uma constante evolução, existe um acompanhamento das práticas de mercado, ou você opta por ter um parceiro e ter uma ferramenta que tenha, que seja o core, né, de sua operação, entregar essa funcionalidade. Nossa preocupação era muito a questão da escalabilidade, né, e disponibilidade da ferramenta. E aí a gente conversou bastante com a Okta nesse sentido, antes dessa contratação, e é importante, quando você tomar essa decisão, você buscar conhecer o seu parceiro, né? Depois acho que o Rafael vai falar um pouquinho também sobre a questão de segurança, de certificações e de conformidade, mas é importante você conhecer o seu parceiro, você conhecer o histórico daquele parceiro e você conhecer a capacidade, SLAs que ele tem a oferecer para você, né? E aí a gente teve essa conversa com a Okta, entendeu o que seria a solução que iria atender o nosso ambiente, e contamos também com o suporte do time especializado da Okta para nos ajudar a montar a melhor estrutura, a melhor arquitetura aqui, que tivesse uma infraestrutura escalável, distribuída, com práticas de disaster recovery, contingência, para que a gente pudesse ficar tranquilo nessa migração. Uma vez tudo isso conversado, tendo a arquitetura desenhada, a gente foi para a produção e acompanhou a operação, e a gente conseguiu superar e entender que uma plataforma SaaS, né, nesse caso, com essa capacidade e essas garantias, seriam suficientes aí para operar a nossa produção. A prática ela é constante, como o Vini comentou aqui, né? Você não implanta uma ferramenta e pronto, está tudo resolvido. A experiência do cliente evolui, as práticas de segurança evoluem e os riscos também evoluem constantemente, né? Então, você tem que estar frequentemente revisitando a sua solução e em contato com o parceiro, buscando ali trazer cada vez mais novos desafios de negócio para que ele ajude você a resolver. Não, é excelente. Eu acho que antes da gente falar sobre o que você falou sobre a parte de ver o SLA, de ver a parte de certificação do supplier, que é super importante, eu queria entrar num outro tema que a gente estava discutindo, que é a parte de roubo de identidade, que é uma grande dor na indústria, né? Então, quando existe esse roubo de identidade, e eu quero saber, acho que dos dois, da parte o que se faz, como se controla, qual a dinâmica dentro do ambiente da Okta para proteger e qual que é a melhoria que traz de visibilidade dessas autenticação. Lembrando, muitas das aplicações que eu vejo hoje, sem ter essa parte de identidade bem controlada, muito se peca em logs, em controles de autenticação, em controles de onde logou, quais devices logaram. Então, eu acho que com a solução de identidade, isso se encorpa todo o cenário de você talvez ver essa dor do negócio e ter resultados e números e analíticos para você então atender a demanda do seu negócio. Então, assim, a pergunta que eu quero saber de você, Robson, em termos de roubo de credencial, porque isso acontece, isso é normal hoje em dia através de phishing, através de social engineering e outros fatores, as pessoas acabam, ou até mesmo compartilhar senha, é um fato, né? E, como eu sempre digo, senha nunca se compartilha, né? Nem usuário. Porém, é um comportamento do usuário, e também eu sei que vocês têm modelos analíticos, né, da parte da Okta que conseguem te dar uma visibilidade melhor se aquela pessoa de repente não está logando em vários devices. Vocês têm esse controle. Então, eu queria saber um pouco da parte do Robson e da parte do Vini, o que que a indústria está pedindo nesse roubo de credenciais.
Legal, Rafa. Isso realmente é um grande problema, né? Principalmente as práticas de phishing, cada vez mais modernas, né? Que afrontam aí os nossos usuários. Mas, do nosso lado, a gente tem que constantemente pensar em práticas inovadoras, né? E tem que também adotar uma plataforma de Cian que traga aí mecanismos para você poder proteger o seu cliente até desse tipo de ataque, né? Eu queria citar, por exemplo, a prática do uso de MFA, né? Não só MFA, mas incluindo também MFA adaptativo, né? Onde você tem ali um duplo fator no seu dispositivo, inclusive até uma monitoração, se aquele dispositivo realmente é do usuário, é um dispositivo cadastrado, está numa geolocalização que o usuário costuma realmente operar, né? São práticas que a gente também vem evoluindo ao longo do tempo para mitigar as questões de roubo de credenciais, né? Eu acho que, como você falou, uma monitoração constante de anomalias, usando práticas de machine learning, de análise de relatórios, alarmes que verificam comportamentos anômalos no cliente, né? E essa análise constante consegue nos trazer resultados e consegue permitir que a gente haja rapidamente se a gente identificar algum login que seja suspeito, né? Você permitir também um login único para o seu cliente é, é uma prática que você adota para evitar que o cliente tenha que ficar digitando a senha a todo momento no seu ambiente, né? Então, você adotar práticas ali que evitem que o cliente tenha que cada vez mais inserir a senha no seu ambiente, você evita que ele tenha que eventualmente ser enganado por algum e-mail malicioso, né? Que ele acabe colocando a credencial dele num possível phishing. Práticas recentes também de passwordless ajudam a você controlar o, uma. Você não precisar forçar o seu cliente a manter uma senha, né? Você usa práticas mais modernas e você consegue autenticar o cliente sem que ele precise digitar essa senha. Você fazendo uma autenticação facial, uma biometria de dispositivo, e você não precisa exigir que o seu cliente corra esse risco de estar digitando a senha em um ambiente que não seja o seu. Tá? Bom, eu vou passar para o Vini, porque eu acho que, citando o que você falou, Robson, sobre roubo de identidade, aconteceu um caso em 2023 do MGM Resorts, que mostraram como que as credenciais, né, foram roubadas e acessaram os sistemas críticos lá. E a Okta tem uma solução de roubo de identidade integrada. Então, acho que eu gostaria de saber do Vini como que ela, de repente, atende as demandas dos clientes, como que, de repente, a Okta tem trabalhado nisso, já que é uma febre hoje na indústria, o controle de identidades que podem ser roubadas ou manipuladas por atacantes através de phishing ou social engineering e por aí vai. Bom, eu não vou falar tudo porque tem SMS, WhatsApp, então se vocês me desculpem aí para a audiência, se eu falar alguma coisa que não está aqui alinhada, põe no chat aqui, me corrige, fica à vontade e eu falo aqui. Mas só para deixar um conceito bem abrangente, né? Porque hoje o vazamento de senhas e usuários vem de tudo que é lado. Aliás, minhas senhas, meus usuários, tudo hoje na internet, você tem que ter um controle bem eficaz sobre isso. Mas, Vini, o que que você pode nos orientar sobre essa parte de credenciais roubada perante como a Okta tem trabalhado com a indústria? Bacana. Eu adoro esse tópico, porque no tópico anterior a gente falou, poxa, se eu vou entrar na loja e a loja não está funcionando, teve um problema de escalabilidade, eu deixei de vender para o meu cliente. Só que esse é um problema muito menor do que a de segurança, porque para o empresário, deixar de ganhar é um problema menor do que perder. Então, assim, eu tenho um risco de segurança onde eu perco ou alguma coisa financeira ou reputacional, é muito pior do que o problema de escalabilidade. Então, a questão de segurança ela é muito mais agravante.
E aí, de novo, eu gosto de trazer para o lado, trazer alguns exemplos, algumas histórias, porque eu acho que muita gente não conecta a realidade atual. O Brasil hoje é líder em questões de ataques cibernéticos. A gente é famoso por isso, né? Não só existe um mercado aqui muito grande, existe um negócio hoje a ser explorado por pessoas maliciosas, vamos dizer assim, mas também tem um conhecimento global hoje de maneiras de penetrar. Então, a provocação que eu faço aqui com o público assistindo é talvez tenha algum parente ou conhece alguém numa força de segurança, ou você que mora em São Paulo, já reparou como, por exemplo, um policial para uma moto no semáforo? É uma postura diferente dos outros motociclistas ali, né? Ou talvez uma outra postura, né? Se tem alguém que conhece, tem um amigo que trabalha, por exemplo, plantonista no hospital de emergência. Essa pessoa ela desenvolve uma ótica sobre o mundo porque ele está lidando com tragédias constantemente, né? O policial ali sendo a força de segurança, o médico ali vendo emergências acontecendo. E aí, talvez não tão traumático quanto esses exemplos, eu passei a lidar com exposições de ataques cibernéticos. Você comentou aí do MGM, mas sabe o que acontece, Rafa? Hoje em dia, a gente está enxergando só os grandes cases, que não tem como essas empresas segurarem. Então, no Brasil, a gente escuta a cada 6 meses, um ano, 3 meses, a gente escuta uma grande empresa que teve que pagar um ransomware. é, para fazer o resgate dos seus dados, a gente escuta do MGM, teve, bom, enfim, são vários. Só que o que a gente não escuta são as pequenas e médias empresas. Então, eu desenvolvi essa postura do policial, do plantonista para o mundo cibernético, porque eu vou te falar, no mínimo, uma vez por semana, eu falo com alguém que me liga aqui na Okta e fala, cara, sofremos um ataque. Só que, como é uma empresa com menos, ou talvez um ataque mais superficial, ou uma empresa com, não é pública, não tem que divulgar isso, isso não é divulgado, mas quem está do meu lado aqui enxerga isso acontecendo todo dia. Então eu falo, pessoal, a gente precisa ter uma postura como a daquele policial, como daquele plantonista, um pouco mais traumática no sentido de assim, poxa, a gente está num país onde isso acontece com muita frequência. Não é publicado, né? Mas acontece. E 8 em cada 10 desses tipos de ataques tem a ver com identidade, tem a ver com vulnerabilidade. Você falou, poxa, a gente não devia compartilhar senha, mas infelizmente tem gente que tem ali paga um serviço de streaming, quer compartilhar com um amigo, com um parente o acesso, o que não é o ideal, mas acontece, enfim, e não se atenta que essa senha é utilizada em outros lugares. E aí põe em risco o quê? Talvez a reputação de uma empresa que não tem tudo muito certinho, mas infelizmente ele tem um usuário ali que é mais descuidado. Então, assim, existem hoje formas, né? Por exemplo, a gente segue padrões FIDO 2 ou FIDO, FIDO 1, agora a gente no final do ano está sendo certificado para FIDO 2, aonde eu tenho, o Robson comentou, políticas que eu consigo usar o machine learning para detectar o comportamento de um usuário. Então, eu não quero prejudicar a experiência do meu cliente, porém, se alguma coisa na experiência dele que está diferente, ele acessou de uma rede diferente, uma viagem impossível, alguma coisa, eu vou sim disparar ali não só um ou vários fatores de autenticações, dependendo do nível do risco. Isso daí é uma das coisas. A parte do vazamento é a questão do vazamento das senhas que o Robson comentou aqui. Então, hoje existem técnicas ou tecnologias, vamos fazer isso melhor, aonde eu federo ali o aparelho, uso outros fatores para fazer isso. O pessoal fala, poxa, Vini, tranquilo, eu recebo o SMS aqui e esse é meu multifator de autenticação, isso já me dá uma segurança. De novo, não sei o quanto isso é divulgado, mas existem casos de MFA que é enviado por SMS que são desviados. Tá? Então, isso aí então, talvez, dependendo do nível de acesso, a gente faz isso muito com bancos, né? Operações financeiras, dependendo, a pessoa precisa fazer uma transferência acima de X valor, eu nem a SMS eu permito. Eu tenho que fazer um MFA usando outros fatores mais seguros, como a biometria, como a certificação do aparelho que já está federado, como talvez o e-mail, como um link mágico que é mais seguro, do que própria, ou até mesmo o agente Okta. A gente instala um agente no aparelho para certificar que aquele aparelho
aparelho ali, ele é seguro. Então, enfim, um pouco longa essa resposta aqui, porque eu acabei desenhando uma história, mas eu queria passar essa percepção que eu tenho, que hoje eu vejo que não existe, mesmo com pessoas da área, talvez não tão atentos quanto eu, que estou no dia a dia lidando com essas ligações e essas empresas compartilhando, né, essas experiências não benéficas, malignas, Bom, vamos dizer. eu acho muito interessante. Primeiro, né, só para a gente dar uma olhada na boca aqui com a água, vou falar aqui um oi para o Thales Augusto Nunes. Obrigado pela pergunta aqui. O Robson Vieira, o Marcelo Oliveira, o Alexandre Fagundes de Oliveira, o Thales Augusto de novo, o Rodrigo César Macari. A gente vai responder as perguntas logo dentro de alguns instantes. Eu acho muito importante. Lembrando a vocês. E eu quero também aproveitar a audiência e perguntar para eles, né, que eu acho que é muito importante. A gente está aqui colaborando, falando da parte da entidade, mas eu quero perguntar para eles se hoje, qual é o modelo de negócio que eles têm hoje, né? Pode responder aqui no chat sobre identidade e o que eles gostariam que fosse o sonho da parte deles hoje para gerenciar essa dor. E se, né, se quiser colaborar mais, falar que já teve vazamento com identidade, que eu acredito que isso é uma coisa que todo mundo já teve, né? Então, assim, talvez vai ter uma pessoa falando, não, eu nunca tive, né? Talvez seja a única, mas é uma grande possibilidade da gente estar colaborando aqui. Então, fica à vontade de colocar aqui também no chat para a gente poder falar. Então, Vini, obrigado pelo papo ali, né, sobre essa parte. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a outra a parte que eu quero passar agora, que é uma outra dor também, existe, bom, dados sensíveis, a gente se fala da GDPR, fala de conformidades, de, como você tinha falado, de certas necessidades, de novo, né, volto no primeiro passo que eu falei no começo, se você tiver que ter time para cuidar de tudo, de conformidades de um país, de outro país, né? Imagina você vai desenvolver um sistema brasileiro que ele vai seguir regras internacionais. Aí você vai ter que, o tempo, vai lá de novo, o tempo da demora para colocar esse produto, para fazer que a identificação siga os padrões daquela geografia, já pode atrasar o projeto, né? Então, super importante a gente falar um pouco de como que, de repente, a Okta tem ajudado, né? Nesses requisitos de conformidades, seja de GDPR, seja na parte da Lei Geral de Proteção de Dados também. Então, assim, de uma forma geral, é super importante. E a proteção da privacidade desse usuário. Então, acho que a gente deveria falar. Eu vou passar para o Robson agora, e aí a gente começa a depois passar para o Vini o que que a gente fala. E daí, depois dessa pergunta, a gente vai para as perguntas e respostas. E lembrando que o sorteio, novamente, só pode participar quem está na live. Quem não estiver na live e for sorteado, não ganha o prêmio. Então, Robson, passo para você aí. Legal, Rafael. Tema muito importante, né? A questão de privacidade, né? E nesse aspecto, a Okta nos ajudou bastante na solução, né? Porque tinha ali algumas features já prontas, todas que a gente precisou quando a gente já começou a tratar ali a questão da lei de proteção de dados, né? Mas na adoção de uma ferramenta, de uma solução, é um tema que não pode deixar de ser discutido, tá? Não só a gestão, né, de privacidade, mas também a gestão do consentimento, né? É importante você ser expresso, né, para o seu cliente que dados que ele está consentindo que você armazene, utilize, compartilhe, etc. Tem que ser muito claro, muito específico, e você tem que ter soluções que sejam rapidamente adaptáveis a novas políticas que podem surgir a todo momento, né? E se você, inclusive, opera em mais países, você precisa ter uma solução que se adapte e tenha modelos, fluxos e tratativas que se adequem à lei de cada país, né? Também é importante você contar com a minimização dos dados e, obviamente, criptografia, né? Para você não ter ali uma visualização, um acesso de dados de maneira indevida. E também quanto à questão de políticas de privacidade,
é muito importante você ter um gerenciamento centralizado de todo o armazenamento de dados que você tem na sua empresa, tá? Porque você tendo isso segregado em múltiplos ambientes, você tem que fazer uma gestão também segregada. Isso, com a escala, isso se torna muito difícil. Então, você manter uma gestão centralizada facilita você controlar a privacidade e controlar é, 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 qual é o consentimento que o cliente deu para você fazer uso daquele dado, né? E a gente contou com a Okta aí, nos trouxe soluções muito práticas, principalmente na gestão do consentimento para parceiros, né? Porque às vezes a nossa empresa ela tem um grupo que tem parceiros conectados com ela e muitas vezes você precisa fazer uma autenticação federada, você precisa fazer um cadastro que seja compartilhado e você precisa expressamente falar isso para o seu cliente e pedir a autorização dele para isso. E tendo uma plataforma pronta, a gente não precisa se preocupar com todo o desenvolvimento e manutenção dessa prática. Vini, vou passar para você. Legal, obrigado, Rafael. Acho que o Robson desenhou muito bem aí alguns desafios do lado dele, né? Liderando essa equipe. Falando alguns da ótica que a gente tem aqui do lado de Okta, então, assim, a Auth0, que é a plataforma de CM da Okta, ela é global. Então, imagina todos os países do mundo com normas diferentes, com regras diferentes, com necessidades de certificação diferentes. A gente teve que acumular uma expertise para desenvolver isso numa velocidade muito rápida e atender os multimercados que nós atendemos. Se a gente for falar, por exemplo, de Brasil, para quem é do mercado financeiro, que é o vertical que eu atendo aqui, que é de financeiro e seguros, o Banco do Brasil, desculpa, o Banco Brasileiro, ou melhor, o Banco Central Brasileiro, ele está lançando uma nova normativa, onde agora até PIX vão ter que ser padronizados, pelo menos pelo FIDO 1, o FIDO, ou até já FIDO 2, né? Para quem não conhece, o FIDO é o Fast Identity Online Alliance, então uma aliança de empresas que começou nos Estados Unidos e Europa, e aí hoje vem abrangindo globalmente, onde você permite fazer o login com uma certa segurança, e aí você tem aqueles três fatores que já são conhecidos, né? Alguma coisa que você saiba, que pode ser uma senha, alguma coisa que você tenha, que pode ser o seu dispositivo federado, seu celular, seu computador, e alguma coisa que você seja, né? Então, a biometria. Então, esses três pontos aí tem algumas instituições brasileiras que estão nos procurando justamente para se adaptar a essa nova norma aí que está entrando em vigor muito rápido. E aí, falando de outras certificações, eu não sei, eu consigo talvez compartilhar de uma forma rápida aqui a minha tela só para exemplificar mais um ponto, Rafael? Com certeza, pode trazer aqui. Eu estou olhando as surveys que o pessoal também colocou ali, a produção está compartilhando comigo. Eu logo vou trazer para vocês aí, aliás, pontos super importantes aqui para a gente continuar. Mas vai lá, segue aí. Legal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, um ponto bem breve, né? A identidade, ela por muito tempo era resolvida só pelo Departamento de Segurança. Isso era a importância, né? Então, a identidade tem que ser segura para os meus usuários acessarem. Isso evoluiu muito, pessoal. Então, da questão da segurança hoje, eu tenho necessidades de departamento de RH, que precisa melhorar ali a produtividade de funcionário. Eu tenho a questão de operações, de engenharia, o meu produto precisa personalizar a experiência, o meu time de marketing, a gente tem um item, por exemplo, de login progressivo. O pessoal entra, faz o login, aí aos poucos, vamos lá, cada 10 vezes que eu logar, eu respondo uma pergunta diferente. Então, eu não prejudico a experiência do cliente, mas eu alimento o meu time de marketing com informações que são relevantes. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, mas um outro que, assim, voltando à pergunta, né? Se a gente for colocar aqui só algumas das certificações que a gente tem globalmente, é importante ressaltar que para mercados muito mais maduros, para essa questão de auditoria, a gente, por exemplo, tem HIPAA Compliance, que é super restrito, o PCI nos Estados Unidos, o GDPR. Então, para o Brasil, por exemplo, para a Lei Geral de Proteção de Dados, eu disponibilizo servidores privados locais, então a informação não sai do país, eu tenho essa parte de residência das informações locais, então a gente consegue atender, isso aqui é só uma fatia daquilo que a gente consegue ajudar, mas principalmente a parte de SOC 2, a parte de ISO 27001, isso daqui é muito importante, e se você for desenvolver isso ou usar um sistema open source, você jamais, não vou dizer jamais, que é muito forte essa palavra, mas você vai ter uma certa dificuldade para conseguir tudo isso de uma maneira ágil.
Obrigado. Vou passar alguns pontos aqui que foi super interessante para a gente começar a entrar nas perguntas e respostas. Mas vamos lá, a gente perguntou aqui para todo mundo como sua empresa atualmente autentica os usuários finais ou clientes em suas plataformas. E você acredita que uma grande maioria, para nossa entendimento, tem, né, cerca de 61% possui MFA, o que é bom, não, ponto positivo. 24% no SSO, né? Apenas 3% respondeu que ainda, né, está havendo de implementar uma solução e 12% falou que autentica somente usuário e senha. Então, é uma grande mudança, né, que eu vejo, acompanho também a indústria, que hoje também passa a ser MFA, é mandatório para que a gente possa sair. Agora, numa outra, né, pergunta que a gente colocou aqui para o pessoal sobre qual é o maior desafio da sua empresa ao gerenciar identidade de cliente, eu tá dando alguns empates aqui, né, que é bem interessante, né? Ah, não tanto na escalabilidade da solução, então por isso talvez não seja um problema, né? Mas o que deu empate técnico aqui foi na parte de garantir a experiência do usuário fluida, tá? Que deu 35% e 35% na proteção contra fraudes, ataques e phishing. Então deu um empate técnico aqui sobre essas duas partes, o que é super interessante, né, da gente pensar. E eu acho que a outra parte, o 17% sobrando, é a conformidade com regulamentações e privacidade de dados, né? Super interessante. Obrigado para quem votou aí Mas, nas perguntas Rafael, aqui. Pode só, falar, só, só uma provocação de novo, né? pode falar. Poxa, escalabilidade não parece que é algo super relevante aí na nossa pesquisa. Mas, claro, a maioria das empresas elas têm um crescimento proporcional que você consegue medir. Mas você comentou no começo aqui do webinar de um grande cliente nosso, que é o OpenAI, o ChatGPT. Pessoal, ChatGPT começou usando o Auth0 e eles eram uma startup em São Francisco, como todo mundo conhece a história aí, né? E optou em usar Auth0. De uma hora para outra, esse pessoal passou só em 2000 e só no ano passado, a gente pegou algumas métricas aqui, eles tiveram 1,5 Olha, bilhões de acessos no mês, tá? Então, como que eu escalo uma startup que é relativamente pequena e no mês seguinte passa a ter 1,5 bilhões de acessos? Então, legal, escalabilidade não é uma preocupação? Não é, e realmente a maioria das empresas conseguem ter essa trajetória muito bem definida. Mas o pessoal, principalmente de fintech, de tecnologia, existem algumas explosões de usabilidade de usuários, que é importante essa questão aí ser, em algum momento, ser atento. Senão você tem um desafio aí no seu crescimento, na fase melhor do seu crescimento, que é essa explosão aí, né? Uma Black Friday, por exemplo, uma promoção. Então, muitas empresas esbarram ali em poder tudo aquilo que eles programaram o ano inteiro, chega na Black Friday, não conseguem capitalizar aquilo que foi programado, por causa da descabilidade. não, super, super interessante que você falou, né? Eu acho que o que eu quero também colocar aqui, e já vamos entrar para as perguntas, né, para a gente pôr os pontos, mas eu acho que é super, às vezes, é engraçado da gente ver, né? Mas assim, quando não existe a dor, não existe a queixa, né? Então, quando tudo está funcionando, ninguém reclama. Ninguém vai ligar para você e vai falar que tá funcionando. Porém, quando algo dá errado, é a hora que liga. Então, eu acho que é assim, eu acho que talvez seja por isso que não seja aquela dor hoje, porque nunca tiveram um problema em relação à identidade, ou autenticação, ou availabilidade. Porém, se o dia que tiver num cenário parecido que o que teve recentemente, então aí a percepção pode mudar na parte de escalabilidade. Mas a gente vê, como você falou da parte da FIFA, não é presente no nosso domínio, mas em outras empresas eles sofrem quando eles têm uma demanda muito alta e não têm a parte de escalabilidade muito bem definida na parte de identidade, ou seja, você não consegue deixar seu shopping aberto, né? E com isso você perde a autenticação. Bom, vamos lá E, para Rafael, esse ponto é Pode falar. importante, também só complementando, se você não começar desde o começo no modelo certo e escalável, né, a mudança em termos de arquitetura depois não é rápida, né? Então, o exemplo que vocês estão dando é super importante. Olha, legal, não é uma dor hoje, né? Mas você está preparado se for uma dor amanhã, ou se amanhã for uma dor, você vai precisar de um tempo muito grande para se adaptar, né? Então a gente sempre Quase precisa estar cultural tá isso. preparado.
É É. quase cultural, Robson. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Vini, qual que é a melhor fase de você procurar um novo emprego na sua carreira? Quando você está empregado ou quando você está desempregado? Você está empregado, você está desempregado, você vai negociar qualquer coisa, você vai querer, né, se arriscar ali para um emprego que talvez não seja muito o seu fit. E qual que é o melhor momento para você definir uma estratégia de crescimento e segurança? Quando você sofre um ataque ou antes disso acontecer? Depois que você sofre, você tem pouco tempo, pressão do board para fazer alguma coisa muito rápido. Então, assim, o estudo tem que ser feito com calma. Você compra melhor, você compara melhor, você define POCs, aí você leva ali 6 meses para fazer um ciclo de orientação e uma aquisição mais segura que vai render, né? Não na hora que, de novo, culturalmente a gente costuma aprender com a dor, e não com os exemplos alheio. Então, importante isso. Não, super importante. Vamos passar aqui para algumas perguntas, porque daí a gente tem o nosso tempo de sorteio também. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que é do Thales Augusto. Como as organizações podem fortalecer a segurança de suas soluções de CIAM para mitigar riscos associados à autenticação fraca, ataques de phishing, gerenciamento de consentimento, integração de múltiplas plataformas e a rápida evolução de tecnologias de ataque? Quem quer ir? Senão eu jogo alguém na frente do ônibus. Eu Então, acho que isso é bastante do que a gente falou, é uma evolução constante, né? O gerenciamento de identidade de autenticação, ele não é algo que você implementa e deixa lá parado, está resolvido. Você tem que constantemente, tem inclusive tratar como uma feature, um produto da sua empresa e constantemente está trazendo evoluções, né? Na parte de segurança e na parte da experiência do usuário. Tem muitas práticas aí recentes que ajudam você a fortalecer não só a MFA, mas como a MFA adaptativo, né? A prática de tokenização, reconhecimento do aparelho, a biometria, né? Práticas de passwordless e recentemente também estão surgindo práticas de inteligência artificial, né? Para você utilizar na sua plataforma que te ajudem a melhorar a sua acuracidade na identificação de possíveis ataques. Tá? Robson, só eu vou além, tá? A questão aí da integração com outros ecossistemas. Por mais que você escolha uma plataforma de CM como Office Zero, que, por exemplo, é muito bem preparada, você sempre vai ter que trabalhar com outras conexões, outras integrações. Então, você tem um marketplace rico dessa solução que você integra com facilidade, uma solução OpenID Connect, que você consiga fazer nem que for via webhook ou de alguma maneira se comunicar com uma forma segura e não perder time to market. Então, isso é muito importante também. Bom, eu acho que tem mais uma pergunta aqui, né, super interessante, sobre a parte de Zero Trust, né? O sonho é aplicar o modelo de Zero Trust para identidades críticas da organização, porém isso ainda é só um tema e acaba gerando atrito com o negócio. Não pela aplicação da metodologia, mas sim devido à cultura dos usuários. Uma boa pergunta. Bom, eu acho que, assim, tá começando isso daqui tá começando a virar um pouco mais de realidade no mercado. Eu entendo um pouco da preocupação Quem fez a pergunta? Desculpa, esqueci o nome. É o Lucas de Lucas? Silva Brito. Obrigado pela pergunta, Lucas. Então, assim, existem dois pontos, né? Tem o Zero Trust interno, que você ali precisa ter um IAM muito bem resolvido, que é o que a Okta por muito tempo ficou conhecida, tem uma solução de IAM, e aí você ter lá, talvez, uma solução como Zscaler, Palo Alto, alguém ali fazendo o seu, cuidando também de endpoints, então, existe ali um composto, não é só uma solução para criar esse Zero Trust, e claro, você vai compondo isso vai ficando cada vez um investimento mais alto para a empresa. E aí, do lado de fora, para o CM, no caso, sim, é importante você ter algo muito parecido com isso, né? Então, não só a parte de Off Zero, mas você ter políticas ali internas, porque a plataforma vai te dar flexibilidade, vai te dar uma série de opções, mas quem define essas opções é você e seu time. Então, vai ter coisa que você vai falar assim, poxa, eu prefiro sacrificar 1% de segurança, mas eu quero ganhar 100% aqui de customer experience. Essa flexibilidade você tem que tomar interna. A gente tem uma certa forma, alguns exemplos e boas práticas para compartilhar,
mas esse conceito aí ele tem que ser digerido dentro da empresa, e a melhor forma de fazer isso é tirar isso do pessoal de segurança, e lembra daquele slide que eu compartilhei? Todo mundo, todos os departamentos da empresa respirarem essa mesma intenção, vai te dar facilidade aí para conseguir um budget interno para fazer isso, vai ter valor de produto, vai ter valor de marketing, e aí você consegue ter um pouco mais de fôlego para criar essas práticas internas. E aí eu queria só complementar, né, rapidinho, a cultura realmente é uma questão que precisa ser trabalhada, né, no sentido da segurança. Eu acho que é importante sempre, a gente sempre fala, mas sempre importante retomar treinamento, conscientização, né, e treinamento educativo. A gente sempre tem que ter em mente que para nós de tecnologia ou de cibersegurança, algumas coisas podem ser muito simples de se entender. Mas para o usuário, você não precisa só explicar o que ele deve fazer ou como ele se deve comportar, mas por quê. Quais são os exemplos de ataques que ele pode estar sofrendo, pode sofrer um dia, né? Como que um sistema mal intencionado pode roubar suas credenciais e que danos isso pode causar para a empresa e começar a conscientizá-lo, que a política de Zero Trust vem para resolver, mais uma vez, problemas de segurança que a gente pode estar exposto aí algum dia, né? Então, acho que o treinamento educativo também é uma chave importante para a gente começar a trabalhar a cultura do pessoal, tá? Bom, estamos chegando aqui no finalmente do nosso painel, que tem também a grande participação do Robson e do Vini. Obrigado pela participação de vocês, pelo conteúdo oferecido. Acho que foi muito válido para todos, né? A gente agradece a todos que têm estado com a gente. Então, vou pôr aqui o pessoal aqui da produção começar a rodar aqui o gerador aqui para a gente já pegar o nome. Deixa eu confirmar com a produção, mas eu acho que... Rafael, só Oi, um pode adendo, falar. tá? Eu sei que a gente teve bastante perguntas e pouco tempo para responder todas elas. Para aquelas que a gente não conseguiu responder, manda para o meu time. A gente quer responder individual para todo mundo aqui que não deu tempo de cobrir. Não, Vini, todas as perguntas vão ser mandadas, então assim, gente, eu tava, né, tô aqui explicando aqui, mas o Vini já fez o meu trabalho, obrigado, por me ajudar. E a gente vai mandar essas perguntas também para vocês poderem seguir com essas pessoas e também ver, de repente, até POCs futuramente para eles. Então, Vini, obrigado, Robson, obrigado também pela participação, espero que vocês tenham gostado aí de colaborar com a audiência. Eu acho que teve uma colaboração bem grande aqui nas perguntas. O tempo é curto, se deixar a gente fica falando até amanhã, né, sobre tudo. E eu acho que é interessante a gente, acho que antes da gente fazer o sorteio aqui, Vini e Robson, passar talvez hoje, na visão de vocês, como começar a fazer a implementação de identidade? Qual o primeiro passo, né? Qual passo você, Vini, e você, Robson, daria para as pessoas implementar a identidade desse modelo do que a gente discutiu aqui com o CIAM moderno? Eu acho que eu posso dar início aqui. Do nosso lado, poxa, tudo isso que a gente falou é muito importante vocês entenderem, trazer outros departamentos para ganhar essa força interna e criar essa cultura que o Robson falou. Mas de uma maneira bem simples, por exemplo, se você entrar em offzero.com, você consegue, por exemplo, rodar ali você consegue usar até 750 usuários de uma forma gratuita. Tem vários planos e muitos deles são gratuitos. Então, assim, poxa. Comece a usar, faz um teste interno, cria seu aplicativo, conecta com seu banco de dados. O self-service dessa ferramenta é muito simples. Então, começa a respirar um pouco disso e ver o que tem de solução. Não estou falando só da minha marca, mas tem muita marca bacana aí que consegue criar essas experiências aí do usuário para você criar e desenvolver. Começa a praticar isso, coloca isso para rodar e ajuda a propagar interno. Obrigado, Vini e Robson. Legal, legal. Eu acho que, contribuindo um pouco, né, eu acho que o usuário, não deve começar sozinho, né? A segurança e a gestão de identidades não é uma prática que deve ser olhada só do ponto de vista de tecnologia ou de segurança, mas também da experiência do usuário. Então, você precisa trazer as áreas envolvidas aí dentro da sua empresa para estudar quais são
as dores, quais são os problemas e como que a experiência do usuário pode ser potencializada, obviamente alinhada à segurança como fator número um sempre, né? E conhecer, obviamente, as ferramentas líderes de mercado. A Okta tem ali profissionais que nos ajudaram bastante nessa jornada, né, a entender muitas features antes da gente implementar. Então, você conhecê-las e ver como elas funcionam, fazer POCs e tudo mais, ajuda bastante na decisão e na tranquilidade aí de adotar o melhor caminho. Bom, obrigado, gente. Obrigado a Octa novamente. Obrigado, Robson, pelo seu tempo. Vini, de novo, por compartilhar e seu tempo também e o apoio. E obrigado à equipe do Summit por organizar e trazer a gente junto aqui para poder falar e conversar e também poder estar todos juntos. É um grande prazer, em nome do Summit, poder ter contribuído e ter aprendido com vocês hoje. Então, obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal.